Imagina descobrir um segredo tão raro sobre atração feminina que a maioria dos homens nunca vai entender. Um código escondido que, se você aprender a usar, faz qualquer conversa com uma mulher fluir de forma natural, leve e até viciante para ela. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu te garanto, você vai saber exatamente como falar com mulheres, como entrar na mente delas e como fazer com que elas fiquem esperando ansiosamente pela próxima vez que te virem ou receberem uma mensagem sua. Pensa assim, é você aqui, e aquela mulher que você quer abordar, conversar, conquistar. O que você fala? Sobre o que vocês conversam. Como é que você transforma um papo qualquer numa conexão tão forte que ela fique pensando em você o resto do dia? Este é o primeiro erro que você pode cometer quando começa a falar com uma mulher. Quando você fala com ela, você fica pensando demais no assunto da conversa, nas frases perfeitas, em como impressionar. Antes de a gente entrar nos detalhes, eu quero que você mude uma coisa fundamental dentro de você, a sua mentalidade. Primeiro, quando você fala com uma mulher, você precisa lembrar que ela é só um ser humano, nada além disso. Você só coloca ela num pedestal porque ela é bonita, porque acha que ela é especial demais. Eu sei, pode parecer algo superficial, algo que você já ouviu antes, mas é essencial que você absorva isso de agora em diante. Toda vez que você falar com uma mulher bonita, eu quero que você lembre da minha voz e pense: ela é só um ser humano, nada mais. Segundo ponto que eu quero que você grave. Você precisa se enxergar em uma posição acima, enquanto ela está numa posição abaixo. Calma, eu vou te explicar isso com detalhes mais pra frente, não é sobre desrespeito. Por enquanto, só presta atenção. Quando você fala com uma mulher, o subconsciente dela, a parte instintiva que cuida do amor, da escolha do parceiro, da atração, começa a te avaliar. Essa parte está checando, sem ela perceber se você é ou não o tipo de homem certo para ela. Se você acompanhou todos os vídeos dessa série sobre atração feminina, você já sabe que as mulheres são criaturas emocionais. Elas se atraem pelo que sentem, não pelo que você fala ou promete. Mas hoje a gente vai mais fundo ainda. Deixa eu te explicar o que é atração para uma mulher. O conceito mais importante que você precisa entender para ter sucesso com mulheres é esse: atração. Sem entender como a atração funciona, você nunca vai ter sucesso com mulheres e relacionamento. Não existe exceção para essa regra. Ao contrário dos homens, as mulheres quase sempre agem com base em como se sentem e não em lógica. Elas veem algo, sentem algo e respondem ao que sentiram. E justamente porque as ações delas são guiadas pela emoção, elas não conseguem controlar por quem vão se sentir atraídas e por quem não vão. A atração é uma resposta inconsciente que as mulheres têm a certos comportamentos que alguns homens mostram. Então, se você quer acionar a atração, você precisa integrar esses comportamentos na sua personalidade e postura. Mas antes de entrar nos detalhes, deixa eu deixar duas verdades bem claras. 1. As mulheres não controlam por quem se sentem atraídas. 2. As mulheres não controlam por quem não sentem atração. Ou seja, a atração acontece num nível subconsciente. Não é algo que ela senta e decide racionalmente. Agora, imagina esse lado inconsciente da mente da mulher como um radar. Quando você começa a falar com ela, esse radar se acende e começa a te escanear, analisando se você serve ou não como homem certo para ela. Esse radar funciona separado da parte lógica dela. Isso quer dizer que, se o radar gosta de você, a mente consciente dela não consegue dizer não por muito tempo. É por isso que tanta mulher acaba se apaixonando sempre pelo mesmo tipo de cara errado. O cara que trata mal, que trai, que some, que volta. A mente lógica dela fica repetindo: eu tô errando, ele vai me machucar de novo. Eu vou ser traída de novo. Mas como ela é biologicamente programada para reagir pela emoção, e esse radar funciona separado da razão, ela não consegue controlar o que sente. Antes de continuar, guarda essa verdade com você. Qualquer mulher no mundo, desde o momento em que nasce, tem um objetivo central biológico: encontrar o homem certo para ela. Eu sei que isso não é o que a sociedade vive dizendo. Ela pode ser cientista, executiva, astronauta da NASA. Mas lá no fundo, o objetivo final biológico continua sendo o mesmo: encontrar o homem certo. E esse homem certo não é um cara que ela escolhe só com a cabeça. É o radar dentro dela que procura, seleciona e decide. Então, de agora em diante, toda vez que você falar com uma mulher, lembra disso. Existe um radar dentro dela, te avaliando, escaneando, vendo se você serve ou não. Esse radar procura várias coisas em você, mas uma das mais importantes é: ele parece ser melhor do que eu, ou eu sou melhor do que ele?
A forma como esse radar mede isso é observando como você reage a ela, como você se porta, se você se trata como alguém de mais valor ou como alguém abaixo dela. Se você trata ela de um jeito que mostra que você se vê acima, em valor, o radar entende. Ele é melhor do que eu. E adivinha, aí ela começa a correr atrás. Eu sei, parece confuso, parece complicado, mas confia em mim. Até o final desse vídeo, tudo vai ficar claro. E você vai saber como fazer praticamente qualquer mulher ficar pensando em você o dia inteiro depois de conversar com você, sem nem saber por quê. Então, o que você precisa fazer e o que deve dizer para que o radar dela entenda que você se vê acima dela? Vamos começar por algo simples que muita gente ignora: linguagem corporal. Se você já pesquisou sobre linguagem corporal, deve ter visto um monte de regras soltas. Mantenha a cabeça erguida. Não coloque as mãos nos bolsos. Sente com a coluna reta. Primeiro passo. Quero que você esqueça tudo isso. Esse tipo de dica isolada é superficial e não vai realmente mudar o jogo. Tem 3 pontos apenas que eu quero que você foque na sua linguagem corporal. 1. Não se incline para ela. Incline-se para trás. O erro número 1 que muitos homens cometem é se inclinar para frente, fisicamente, quando falam com uma mulher. Isso envia um sinal claro de: eu estou mais interessado em você do que você em mim. Resultado? Ela perde o interesse porque o radar dela lê isso como baixa posição. Em vez disso, acostume-se a falar com ela se mantendo um pouco afastado, relaxado, como se fosse ela que estivesse vindo até você, não o contrário. 2. Comece a ir embora quando ela disser algo que você não gosta. Imagina que você está conversando com uma garota e ela solta: "Ah, não tô muito interessada nisso." Você pode responder algo como: eu imaginei. Talvez isso seja um pouco avançado demais para você mesmo. E enquanto fala isso, você dá um pequeno passo para trás, como se estivesse prestes a sair. Muitas vezes você vai ver ela se aproximando, rindo, te puxando de volta com alguma frase: "Não, espera, como assim?" Mulheres muito atraentes não estão acostumadas a ver homens se afastando assim. Elas estão acostumadas a serem perseguidas. Então, quando você se afasta, você mostra alto valor, e isso acende o radar dela. 3. Sente-se confortável como se ela não fosse especial. Te dou um exemplo para fixar isso. Imagina que você está sentado ao lado de alguém muito importante, de status alto, tipo um grande chefe, um presidente, alguém que você admira. Como você se sentaria? Provavelmente tenso, tentando mostrar respeito, ajeitando a postura, rindo de qualquer coisa, tentando causar boa impressão. Agora, imagina você sentado ao lado do seu melhor amigo de 10 anos ou do seu irmão. Como seria a sua linguagem corporal? Você não ia nem pensar em como está sentado. Você poderia esticar as pernas, se recostar, jogar o corpo para o lado, mexer no celular tranquilo, falar do jeito mais natural possível. Agora vem a chave. Quando 2 pessoas estão falando, quem tem mais valor naquela dinâmica é aquele que está mais confortável, que menos se preocupa em agradar. É exatamente esse comportamento que eu quero que você adote com mulheres. Quando estiver sentado com uma mulher, sente de forma confortável, na posição que for mais natural para você, não se preocupe com como ela está te vendo. Se quiser colocar a mão no bolso, coloque. Se quiser cruzar as pernas, cruze. Se quiser se recostar, recoste. Ela não vai ficar analisando tecnicamente o que você faz com a mão ou com o pé. O radar dela só quer saber: ele parece estar super à vontade, como alguém de alto valor, ou parece tenso, com medo de errar? Quero que você aplique essa mentalidade na vida toda, não só com mulheres. Pare de dar tanta importância para como devo sentar, ou qual pose é mais alfa. Faça o que te deixa confortável. Ninguém no mundo te deve aprovação. O momento em que você começa a pensar demais na sua pose, no seu gesto, já saiba: você entrou no caminho errado. Aprenda a ficar em paz consigo mesmo. Relaxe. Sente como quiser. Quanto mais natural você for, mais sua energia de alto valor vai ser sentida. Quando você faz isso, a mulher sente que você se vê acima dela, e o radar dela registra isso automaticamente. Certo, fechamos a parte de linguagem corporal. Agora vamos para a parte que mais te assusta: a conversa. Como se comunicar com ela? Eu vou te dar um modelo simples que você pode usar com qualquer mulher. 50% da conversa deve ser sobre ela e a personalidade dela. 30% sobre o ambiente ou qualquer outro assunto aleatório, 20% sobre você. Fica tranquilo, eu vou destrinchar isso. Mas antes lembra, se esse conteúdo está te ajudando, imagina o impacto disso aplicado na prática todos os dias. Agora, por que 50% sobre ela e só 20% sobre você?
Porque em qualquer conversa entre duas pessoas, aquele que precisa da aprovação do outro fala mais de si. Pensa numa entrevista de emprego. Quem fala mais? Você. Sobre quem? Sobre você. Porque é você que precisa da vaga, não o entrevistador. Mesma coisa com mulheres. Quem fala demais de si mesmo é o lado que está tentando convencer. É por isso que você não deve ficar se vendendo, se explicando e se promovendo o tempo todo. Vamos por partes. 1. Os 50% sobre ela. Como você faz isso? Você transforma a conversa numa exploração do mundo interno dela. O que ela gosta e o que não gosta. Como foi a infância dela. Como ela vê a própria vida. Quais são os sonhos dela. O que ela faz no tempo livre. O que ela acha que é o lado mais positivo dela. O que ela acha que precisa melhorar. Você não está entrevistando, você está descobrindo. E mulheres amam falar de si mesmas quando sentem que estão sendo realmente ouvidas. 2. Os 30% sobre o ambiente ou qualquer outra coisa. Aqui, eu quero que você faça o oposto do que seu cérebro inseguro manda. Não pense demais no que falar. Qualquer coisa que vier à sua mente, você pode comentar. Algo que viu ali na hora. Uma situação engraçada. Uma opinião aleatória sobre música, comida, filmes. Uma lembrança boba que acabou de surgir. Imagina que você está com um amigo de 10 anos. Você pensa antes de cada frase? Claro que não. Você simplesmente fala. Você não precisa ser profundo o tempo todo. Não precisa manter um tema sério por meia hora. Não precisa ficar tentando ser inteligente ou impressionante. Pode falar bobagem. Pode mudar de assunto no meio. Pode brincar, provocar, exagerar. O importante é que você não pareça esforçado. Você não está tentando provar nada. E um aviso importante. Se no meio dessa parte da conversa rolar um mini debate, não entre em modo de prova. Você não precisa convencer ela de que você está certo. Lembra, você não precisa da aprovação dela. Desacorda de boa, ri, muda de assunto. Ela vai sentir que você se mantém no próprio eixo, e isso é extremamente atraente. E só para te adiantar, imagina ter um e-book com técnicas psicológicas quase proibidas que fazem mulheres atraentes se viciarem em você, independente da sua idade, aparência ou dinheiro. É como um atalho mental direto para o radar delas. Na versão original desse conteúdo, isso é oferecido como material complementar. 3. Os 20% sobre você. Aqui vem a parte que quase todo homem erra. Quando finalmente começa a falar de si, ele aproveita para tentar parecer incrível. Fala de conquistas. Fala de viagens. Fala de dinheiro. Conta histórias heróicas. Vende uma imagem perfeita. Pare. Isso não te ajuda. Vou te dar uma dica de ouro. Quando falar de você, tente sempre incluir um pouco de auto-ironia. Se você for contar uma história, conte de um jeito que te deixe meio desajeitado, meio maluco, meio imperfeito. Não como um herói de filme, mas como um cara real, seguro o suficiente para rir de si mesmo. Isso mostra duas coisas poderosas. 1. Você não precisa da aprovação dela. 2. Você tem confiança o bastante para não se levar tão a sério. Outra coisa crucial, você precisa ter mistério. Ser misterioso não é inventar uma vida falsa. Não é mentir sobre quem você é. Ser misterioso é simplesmente não revelar tudo de uma vez. Muito homem responde qualquer pergunta como se estivesse preenchendo o formulário de inscrição. Ela pergunta, onde você trabalha? Resposta comum. Trabalho em tal empresa, no cargo tal, das 9 às 18, fazendo isso, isso e aquilo. Isso é despejar informação demais, rápido demais. Seu valor cai, porque você parece ansioso para se explicar. Agora, como responder isso da forma certa? Ela pergunta, onde você trabalha? Você pode sorrir e dizer, calma, a gente acabou de se conhecer e você já está me entrevistando? Isso aqui é um encontro ou uma vaga de emprego? Você responde com leveza, com brincadeira, sem entregar tudo. Se quiser, complementa com algo bem vago. Eu trabalho com uma parada meio complicada de explicar. Depois eu te conto melhor. A graça é manter curiosidade aberta. Sempre deixar alguma ponta solta, algo que ela queira descobrir mais pra frente. Enquanto você não revela tudo, existe sempre um. Quem é esse cara, afinal? E isso é exatamente o que mantém a atração viva. Nas próximas partes dessa jornada, dá para entrar em estratégias mais avançadas, como lidar com testes femininos, como se posicionar em grupos e até exemplos práticos de diálogos reais. Mas a base é essa que você viu hoje. Mudar sua mentalidade. Entender o radar emocional. Se comportar como alguém de valor maior. Ficar confortável no próprio corpo. Falar mais dela do que de você. E quando falar de você, ser leve, misterioso e autêntico. Lembra sempre. Confiança não é gritar, não é se exibir, não é se achar. Confiança é não precisar provar nada.
Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer crescer, quer entender as mulheres de verdade e quer melhorar sua vida amorosa de forma madura. Então, faz o seguinte: deixa um comentário contando uma situação em que você sentiu que falou demais de você ou que colocou uma mulher num pedestal. Só de se tornar consciente disso, você já está um passo à frente da maioria. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica pronto para a próxima parte, onde vamos continuar destravando confiança e atração de um jeito natural e fluido. A gente se vê no próximo episódio. Fica firme, fica consciente e nunca esquece, você é o prêmio.